favoritas dos jovens, tem tudo a ver com a aula de hoje, tá? Depois vocês possam ouvir com mais calma em casa aí, tá bom? Mandei no nosso grupo ali. Bom, a aula de hoje, o curso é sobre a expiação de Jesus Cristo, né? O tema principal é a expiação de Jesus Cristo. E antes disso, só lembrando aí de colocar o seu nome e sua ala no bate-papo, né? Para a gente colocar a frequência de vocês, tá? Fiquem à vontade para fazer comentário, para poder. Nós colocamos no calendário, no nosso grupo, né? Quem não estiver no grupo ainda, só escreve no bate-papo. Eu não estou no grupo, meu número é esse. A gente adiciona você no grupo, tá bom? De repente, a primeira aula, se for a primeira aula, bota o nome, o número de telefone para a gente adicionar você no nosso grupo, tá? Da classe. Bom, vou compartilhar a tela com vocês aqui para ficar mais fácil. Nós vamos estudar hoje. Deixa eu colocar aqui. Bom, o curso, né? Ele é baseado no livro do Elder Callister, né? A Expiação Infinita. Inclusive, colocamos no grupo também o PDF desse livro, né? Nós estudaremos aula 2, né? A queda de Adão, relação entre queda e expiação, e quais seriam as consequências se não houvesse expiação. Vamos tentar falar sobre esses assuntos hoje. E, basicamente, assim, o mais importante de tudo, né? É a gente tentar aplicar o poder da expiação em nossa própria vida, né? Eu comecei a aula passada com essa pergunta e vou começar essa aula novamente com essa pergunta. Pense em uma ocasião em que sentiram o poder da expiação do nosso Salvador Jesus Cristo em sua vida. Pensem nisso, tá? Ao longo da aula de hoje. Alguma ocasião da sua vida em que você tem sentido, né? A expiação de Cristo em sua vida. Ponderem aí. Então, vão ponderando, tá? O mais importante é isso, é a gente sentir a expiação de Cristo, o poder da expiação de Cristo em nossa própria vida. Certamente vários de vocês aqui, ou todos vocês já tiveram uma ocasião, né, em que precisaram da ajuda da expiação de Jesus Cristo. Né? Poder capacitador de Jesus Cristo, cura, perdão, todos nós precisamos, né? Então é sobre isso, a aula de hoje é sobre isso, tá? Então eu queria começar aqui com uma pergunta para vocês. Quais são os propósitos da expiação? Alguém poderia responder? São muitos propósitos, né? De repente, quiser destacar um ou dois, né? Ou, na sua opinião, o principal, quem não puder responder, pode escrever também aí. Quais são os propósitos da expiação? Ou um propósito da expiação? Alguém gostaria de tentar responder essa pergunta? Eu acho que um dos propósitos da expiação, né, é fazer com que nós possamos sentir que somos algo a mais, sabe? Que fazemos parte de algo muito maior, de que nós somos melhores, de que nós não somos somente isso que nós vemos, sabe? Mostrar o nosso valor real. Perfeito. Muito obrigado, Brenda, pelo comentário. Gostei muito que você mencionou isso, né? De sentir o nosso valor real, né? Como filho de Deus, né? Está bem alinhado também com o que o Luiz Amorim colocou aqui, né? Remir os filhos de Deus, né? Então, assim, esse propósito é maravilhoso, né? Tá ligado à salvação, à exaltação, isso é maravilhoso, né? Muito bom. Bem-vindos quem está entrando agora, quem está entrando na aula agora, bem-vindos. Vai ser maravilhoso, é maravilhoso ter a presença de vocês. Brenda, eu vou pedir sua ajuda quando alguém fizer algum comentário, se você puder me ajudar no bate-papo aí, tá bom? Que às vezes para não perder nenhum, pode ser? Beleza. Então tá bom, senão na aula que eu acabo perdendo um comentário. Não quero perder nenhum. Muito bom. Então, ótimas respostas que vocês deram aí, né? E tem uma explicação sobre a expiação de Jesus Cristo, pelo Elder Callister, né, no livro, no capítulo 3, que eu coloquei aqui, né? Se alguém perguntasse o que é a expiação de Jesus Cristo, ele dá uma resposta, né? Vou pedir o Jaron para ler, o Jaron Abreu. Consegue ler para nós, Jaron? Sim.
O que é a expiação de Jesus Cristo? Em resumo, ela é o sofrimento suportado, o poder demonstrado e o amor manifestado pelo amor em 3 lugares principais, que são o Jardim do Getsemane, a cruz do Calvário e o sepulcro de Arimateia. No sentido mais amplo, a expiação começou quando o Salvador se ofereceu abnegadamente no conselho pré-mortal, dizendo: Eis-me aqui, envia-me. E ele prossegue sem fim à medida que ele leva a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Perfeito. Obrigado, Geraldo, pela leitura, hein? Então, aqui nos dá uma visão, assim, uma explicação bem simples do que é a expiação de Jesus Cristo, né? E no livro a gente aprende também que há pelo menos 3 propósitos principais da expiação, tá? Claro que no livro ele detalha um pouco mais isso, né? Mas eu tentei, assim, resumir o máximo que eu pude, tá? Sobre esses 3 propósitos principais da expiação de Jesus Cristo. E no livro fica bem claro isso. Vou pedir agora a Kimberly. Você consegue ler para nós, Kimberly? Consigo, sim. Beleza. Primeiro, restaurar tudo o que foi pedido com a queda de Adão. Isso foi feito trazendo a ressurreição a todos os homens, vencendo assim a morte física, levando todos os homens de volta à presença de Deus para serem julgados, vencendo assim o que as Escrituras chamam de primeira morte espiritual. Essas 2 mortes foram impostas a toda a humanidade por causa de Adão. As 2 mortes foram vencidas para todos os homens por meio de Cristo. Segundo, prover a responsabilidade de arrependimento para que os homens possam ser limpos de seus pecados individuais, vencendo assim o que as Escrituras chamam de segunda morte espiritual. Terceiro, prover o poder necessário para exaltar-nos a condição de um Deus. Muito bom. Obrigado, Kimberly. Interessante esses 3 propósitos, né? O que chama a atenção de vocês nessa declaração? Fiquei muito, assim, eu percebi algo bem interessante nessa citação, mas eu queria ouvir vocês primeiro aí. O que chama a atenção de vocês? Eu gostei da primeira parte, né? Restaurar tudo o que foi perdido com a queda de Adão. E também quando fala vencendo assim a morte física, trazendo a ressurreição, né? E vencendo assim a morte física. E quando eu falo sobre a expiação, eu lembro um pouco, vem à minha cabeça a palavra oportunidade. A oportunidade que a gente tem de se arrepender, né, dos nossos pecados, que nós não somos perfeitos, somos longe da perfeição. Mas graças à expiação, nós temos a oportunidade de nos arrepender, né, e de ter uma nova vida, de fazer diferente. E aí depois ele fala, segundo, né, possibilidade de arrependimento para que os homens possam ser limpos de seus pecados, vencendo assim o que as escrituras chamam de segunda morte. Perfeito. Interessante que você mencionou aí, né? Restaurar o que foi perdido, né? Maravilhoso isso, saber disso, né? E é interessante, né, que a Kimberly mencionou, e ele fala aqui, né, que a queda de Adão, né, ou o pecado original, né, que muita gente chama, né, vence essa primeira morte espiritual, né? Ou seja, os pecados de Adão e Eva a gente não assume isso, né? E é interessante pensar, né, que cada homem pode responder por si mesmo, né? E a gente pode vencer, né? A primeira morte espiritual, que é esse afastamento, né, de Deus por causa do pecado de Adão e Eva, por exemplo, né? E é interessante pensar que a gente também pode ser levado a Deus para ser julgado, de acordo com os nossos atos, né? Vencendo essa segunda morte, que é o pecado, né? Que é o afastamento, não por causa de Adão e Eva, mas por causa das nossas próprias escolhas. Então, venceu essas 2 mortes, né? Espirituais, além da morte física, claro, né? Interessante pensar nisso, né? Amplia nossa visão, né? Então, é sobre isso. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre isso, né? Os efeitos da expiação, né? E é importante a gente pensar, né, que esses são os 3 propósitos que visam ajudar-nos a retornar permanentemente à presença de Deus e a tornar-nos semelhante a Ele. Então, o propósito principal da expiação é esse, né?
a exaltação final, o mais alto grau de glória, é nos tornar semelhante a Jesus Cristo. E no livro, na aula de hoje, a gente vai falar abertamente sobre isso, tá? Como é que a gente consegue isso, né? Como que a expiação pode nos ajudar a nos tornar mais parecido com Jesus Cristo. Então, eu separei duas citações que ampliam a nossa visão em relação a isso, tá? Primeira citação, pedir alguém para poder ler para nós. Jéssica, você consegue ler para nós? Consigo. Beleza. Peraí. O significado literal da palavra expiação em português tem mais essa explicação. Não há nenhuma palavra que entre as que são usadas para traduzir o termo expiação, que não indique claramente o retorno a um estado ou condição anterior. A pessoa volta a reunir-se com a família, retorna ao pai, torna-se um e reconcilia-se, abraça os outros e volta alegremente ao convívio deles após uma triste separação. Perfeito. Muito obrigado, Jéssica, pela leitura aí. De nada, com a Muito ajuda do obrigado Levi. Ótimo. Não tem ajuda melhor aí, né? Muito bom. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre o significado literal da palavra expiação, né? Que vai ampliar nossa visão e está diretamente ligado a retornar ao Pai, reconciliar, abraçar e voltar alegremente para Deus após um triste período de separação. É sobre isso. Eu vi que a Crislane levantou a mão. Por favor, Crislane, queremos te ouvir. Então, enquanto eu estava ouvindo essas citações que foram compartilhadas agora, eu lembrei de uma escritura em Moisés 5, versículo 10, quando Adão e Eva recebem o convênio e as verdades relacionadas à vinda de Jesus Cristo, né? E eu posso ler essa escritura rapidinho antes de terminar o Com comentário? certeza. Pode ir à Ok. vontade. Ele fala assim: E naquele dia Adão bendisse a Deus, e ficou pleno, e começou a profetizar concernente a todas as famílias da terra, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, pois devido à minha transgressão, meus olhos estão abertos e nesta vida terei alegria, e novamente na carne verei a Deus. Bom, certamente, com todas as outras escrituras que estão naquele capítulo, eu penso que ele está falando da vinda de Jesus Cristo, e justamente da expiação que cobriria ah, tudo o que aconteceu, né, com a queda. Então, eu penso que eu sou grata por sentir alegria em saber que mesmo nessa vida, a gente pode ter alegria por causa da expiação de Jesus Cristo que cobre tudo que a gente fez, né? Cobre os nossos pecados quando a gente se limpa e se purifica. E eu acho que tem muito a ver também com o significado da palavra expiação. Perfeito. Obrigado, Crislane, pela escritura que você trouxe. E pelo seu testemunho, né? E é isso, né? Sentir alegria, né? Perfeito, obrigado. Gostei muito que você mencionou isso. Eu vi que a Brenda também levantou a mão. Por favor, Brenda. Eu acho que enquanto eu estava ouvindo as citações, né, eu lembrei de uma escritura que você sempre manda no uma citação, né, que você sempre manda no nosso WhatsApp, que nenhuma escuridão é tão profunda que a luz de Cristo, né, não possa alcançar. Então, enquanto eu ouvi as citações, eu lembrei muito disso, né, que nada é tão escuro e tão horrendo que a expiação de Jesus Cristo não pode nos encontrar, né? Então, acho que tem um significado muito, muito grande isso, sabe? Porque independente de onde nós vamos estar, independente de com quem nós vamos estar, a expiação de Jesus Cristo, ela terá efeito, sabe? E eu acho isso interessante. Importante que você mencionou. Gosto muito desse princípio também, de que a expiação abraça tudo e todos, né? Abraça tudo e todos, né? Isso é maravilhoso. E na origem da palavra expiação
também está ligado e relacionado a abraço. É importante que você mencionou isso, né? É mais ou menos isso aqui. Eu trouxe uma gravura que eu gosto muito. A expiação nos ajuda a voltar de volta, a estar de volta, né? A voltar para os braços, para as mãos de Cristo, né? E claro que depois que tudo que a gente puder fazer, né? Demonstrando nosso verdadeiro arrependimento, mesmo que a gente não consiga atingir todas as expectativas, mas depois a gente mostrar tudo que a gente pode fazer, nós podemos alcançar a graça de Jesus Cristo, por causa da expiação de Cristo, né? E voltar, Presidente, né? Por favor, Luiz. hoje eu estava estudando um discurso, Preparação Pessoal para Encontrar com o Salvador. É um discurso da Lia Rona de abril de 2025, né? E eu estava prestando atenção numa parte onde ele diz o seguinte, eu esqueci o nome do rapaz, mas vamos colocar que fosse João, né? Foi perguntado para João se ele teria medo de se apresentar ao Salvador no dia que ele voltasse, no dia que ele fosse até ele, né? E ele falou mais ou menos o seguinte, que ele não teria medo de se apresentar ao Salvador e dizer que ele não conseguiu ser como Moisés, ou simplesmente ser como Noé ou outro profeta, né? Ele tinha medo de não conseguir ser exatamente quem ele era, quem ele nasceu para ser. A expiação, ela traz esse poder capacitador de transformar cada um de nós naquilo que nós precisamos ser. Então, eu acredito que, ponderando um pouco mais sobre aquele discurso, eu acredito que cada um de nós vai ser responsável por não ter nos tornado, ou ter, né, nos tornado exatamente quem o Salvador ele queria. E nós, assim, temos todo o poder do mundo literalmente ao nosso favor, porque o Salvador, ele expiou por nós. Então, a expiação, ela é um poder capacitador e transformador. Então, a partir do momento que eu realmente almejo me tornar quem o Salvador ele quer, o poder capacitador da expiação, ele é aplicado nesse momento na minha vida. Então, assim, eu sei que é complicado. Cada um de nós tem as dificuldades e os desafios que a gente não costuma contar para ninguém. Só dói na gente, ninguém sabe o quanto dói. Mas o poder capacitador da expiação, ele é real. E ele veio para mudar a nossa vida, ele veio para transformar a nossa natureza. Então, nós conseguimos, sim, através do poder capacitador do Salvador, nos tornar exatamente quem ele deseja que nós sejamos. Muito bom. Obrigado, Luiz, por ter compartilhado. Maravilhoso o discurso que você mencionou aí, né? E é exatamente isso, né? Aproveitar que o Luiz compartilhou isso, né? Até coloquei aqui uma imagem, uma gravura, que eu gosto muito, inclusive, dessa gravura. Foi pintada por Olsen. Ele pediu para as pessoas escolherem, né, um título para essa gravura. Se vocês pudessem escolher um título para essa gravura, qual título vocês escolheriam, né? Olhando para a gravura aí. Nós ouvimos muitas ideias. Que título? Quem gostaria de arriscar um título aí para essa gravura? Ele fez um concurso, na verdade. Ele fez um concurso que rodou o mundo todo. Uma frase foi escolhida. O Luiz colocou lá no comentário, eis-me aqui. Eis-me aqui. Isso aí, uma ótima frase. Um ótimo título. Mesmo sabendo qual já é o título, né, dessa obra, mas eu gosto muito de pensar que ela é o Senhor falando, você não está sozinho, sabe? Sim, perfeito. Então, a frase, exatamente isso, né? A frase que ganhou o concurso na época é venha como você é. E como que A essa Cris- gravura... Pode falar, Brenda. a Crislane acabou de colocar essa, venha como você é, no chat também. Que legal. Muito bom, Crislane. Como que essa frase e essa gravura
se relaciona com a expiação, com a aula de hoje? Qual a relação dessa gravura e dessa frase com a expiação? Crislane, vi que você levantou a mão, por favor, queremos te ouvir. Eu sinto que o Pai Celestial e nosso Salvador Jesus Cristo, eles estão, assim como aquela estátua, né, que tem, que é o Cristo, que eles estão sempre de mãos e braços abertos para nos receber, exatamente como nós somos e com os nossos pecados, quando a gente leva para eles, sabe? E essa essa imagem me toca muito, e eu tive uma experiência recentemente com o presidente, com o presidente Wesley. Posso compartilhar, Wesley? Claro, claro, à vontade. Bom, eu não sabia dessa imagem antes. Eu vim saber dessa imagem a semana passada, eu acho. Que eu entrei em contato com o presidente Wesley, eu compartilhei sobre meu pai, que ele é caminhoneiro e ele sempre tá viajando e ele sente saudade da igreja. E uma dessas coincidências, que não é coincidência, meu pai, ele sempre tem viajado para Vitória. E eu lembrei do presidente Wesley na hora, porque eu pensei, bom, meu pai falou que estava com saudade da igreja. Eu acho que deve ter algum capela aí em Vitória. E imediatamente eu entrei em contato com o presidente Wesley, presidente Silva, e e eu falei para ele que eu achava que meu pai não ia querer ir na igreja porque ele não tinha as roupas de domingo. Eu acho que é uma coisa que sempre incomoda ele. Ah, eu não tô com a roupa que não tem como eu ir. Uma desculpa que ele geralmente usa. Também da maneira que ele poderia se sentir, né? E imediatamente o presidente Silva me mandou essa imagem e falou: venha como você é. Eu realmente não consegui segurar as minhas lágrimas na hora que ele mandou essa frase e essa imagem, porque eu pensei que naquele momento o Pai Celestial, ele tem um amor muito grande pro meu pai, independente de como ele está, de como ele é. E eu senti o amor do Salvador por ele, sabe? Por essa simples frase, e por meio dessa foto. Muito bom, obrigado, Crislane. Ele é maravilhoso. Comecei a conversar com ele no WhatsApp. Ele não conseguiu vir, mas ele se sentiu amado, né? E lembrado, né, por você, né? Maravilhoso. Obrigado por essa oportunidade, né? Muito obrigado mesmo. Muito Presidente aqui bom. nos comentários, né? A Ariane e o Yuri falou que Cristo está pronto para me receber. Perfeito. É exatamente isso. Muito bom. Obrigado. Obrigado pelo comentário aí. Muito bom. Bom, então, de tudo isso que a gente está falando agora, desejo, o desejo de Cristo é que estejamos com Ele. Vamos lembrar dessa imagem aqui. Ele nos quer de volta. Importante lembrar disso, né? E essa escritura em João reforça isso. Vou pedir agora a Letícia Alvim. Você pode ler para nós, Letícia? Sim, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Muito bom, hein? Jesus Cristo nos quer de volta, né? Onde ele estiver, ele nos quer com ele. E o inimigo que prega o contrário, né? Que a gente não merece a companhia de Jesus Cristo, ou não está digno de voltar, não está digno disso, daquilo, né? Mas Jesus Cristo nos quer de volta, né? E ele colocou as condições, né? E nós podemos voltar, né? E nós podemos nos tornar mais semelhante a Jesus Cristo, né? E tem uma declaração aqui do Helder Cálice, que para mim é maravilhosa, que ilustra muito bem o que vocês falaram até agora. Acho que tem tudo a ver com a experiência que a Crislane contou do pai dela aqui, né? Que está voltando, né? Todos nós estamos voltando, na verdade, né? Para o Pai Celestial, né? Cada um de nós está voltando, né? E
Vou pedir aqui a Crislane mesmo para ler. Você pode ler, Crislane, essa citação? Tem a ver com o seu comentário. Posso sim. Deve ficar claro qual tipo de união é esperada na expiação. Significa sermos recebidos num abraço apertado de filho pródigo, expressando não apenas o perdão, mas a união de coração e mente, que corresponde à identidade, uma identidade familiar literal. Muito bom. É isso. É um filho voltar para o pai. É quando a gente perdoa alguém e abraça a pessoa novamente, ou quando alguém nos perdoa, né? A gente volta para ter aquele relacionamento, aquela união de coração, né? E é sobre isso que a gente vai falar. É sobre isso, essa união, né? Então, em resumo, o Helder Calles menciona isso, sem ela, a expiação, tudo está perdido. Com ela, com a expiação, tudo pode ser alcançado. Tudo mesmo. Nós estamos falando de tudo, de todas as coisas, né? O poder para realizar todas as coisas, para consertar todas as coisas, consertar o que havia sido quebrado, né? Todas as coisas. Tudo pode ser consertado. Jaron, por favor. Alguns meses atrás, na missão, tive a oportunidade de ensinar uma criança sobre a expiação de Jesus Cristo. E, de maneira muito simples, como as crianças sempre fazem, de simplificar as coisas, eu acabei sendo ensinado por ele. Eu lembro que o nome dele era Axel, estava se preparando para ser batizado. E perguntei para o Axel, Axel, qual é a primeira coisa, ou o que você pensa, quando você escuta a palavra expiação de Jesus Cristo? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Aí ele me respondeu que Jesus Cristo viu. Que Jesus Cristo viu. Que ele viu. E essa foi a resposta que ele me deu. Eu lembro que o Espírito foi tão forte que eu voltei para casa naquele dia, refletindo sobre isso. Jesus Cristo viu. O que Jesus Cristo viu? Ele viu tudo. E às vezes é bem difícil de compreender esse tudo. E são muitas coisas que Jesus Cristo viu na expiação dele. Que ele viu, que ele sentiu, que ele passou. E que tudo isso é muito importante. E foi uma experiência que realmente me marcou muito, muito mesmo na missão. De ver e de saber, por meio de uma palavra tão simples, que tudo que passou nessa terra, tudo que vai passar, tudo que já passou, Jesus Cristo viu e sentiu. Perfeito, obrigado, Jarão. É isso, é sobre isso mesmo a expiação, né? Você falando isso, eu lembrei de uma irmã também na nossa staff que falou, né, que a expiação me ajudou a fazer as pazes com o meu passado. Na aula passada a gente falou sobre isso, né? E é isso, Jesus Cristo tem o poder de fazer todas as coisas, né? Maravilhoso. Obrigado, Jarão, pelo seu comentário aí. Muito bom mesmo. Bom, então, por causa de Jesus Cristo, e uma das definições, né? Um dos símbolos da expiação, inclusive, que está ligado a uma das explicações da origem da palavra expiação, né? Tá ligado a algo muito, muito especial também. Vou pedir aqui para alguém para ler para nós. Eu não sei se é Larissa. Larissa Santos, você consegue ler para nós? Consigo sim. Por favor, obrigado, Larissa. Nada. Essa reconciliação entre Deus e o homem é figurativa e literalmente simbolizada por um abraço. Leí fez menção a isso em seu sermão no leito de morte para seus filhos. O Senhor redimiu a minha alma do inferno. Eu contemplei a sua glória e estarei eternamente envolvido pelo braço de seu amor. Muito bom, obrigado, Larissa. Então é isso, né? Um dos símbolos da expiação de Jesus Cristo é abraço, né? A expiação, ela
E Jesus Cristo tem o poder de abraçar todas as coisas e abraçar todos também. Ela abraça todas as vidas, todas as situações, o passado, o futuro, o presente, né? Ela abraça tudo. Eu até trouxe aqui algumas imagens. Vamos tentar, assim, por um momento, vamos fazer um pequeno exercício aqui, e cada um de nós aqui pudesse pensar em alguma situação que você esteja vivendo agora, nesse momento, talvez um problema, um desafio, né? Problema familiar, um problema pessoal, uma dor, né? Aquela dor que está lá nos recônditos da alma, né? Alguma situação que talvez só você sabe, né? Aquela dor que só você sente, talvez um problema difícil para resolver. Eu queria que cada um de vocês pudesse agora levar essa situação para Jesus Cristo e receber dele esse abraço, tá bom? Olhem a imagem aí. E imagine Jesus Cristo abraçando você e essas circunstâncias que você está passando aí, tá bom? Ele está abraçando você e suas circunstâncias, você e seus desafios, você e suas doenças e seus problemas. Tá? Imagine aí agora, vamos lá. 30 segundos para a gente se colocar nos braços do Salvador aí por um momento. Imagine você sendo abraçado por Cristo desse jeito aí, tá bom? Imagine aí, vamos olhar, vamos imaginar. 30 segundos aí. Conte para Cristo aí 30 segundos seus desafios nesse abraço. Muito bom. Beleza. Bom, então eu gostaria que cada um de vocês pudesse relembrar e ter a certeza de que esses desafios, esses problemas, essas situações, né, que vocês levam para o abraço de Cristo, Jesus Cristo entende. E a expiação abraça. A expiação nos faz fazer as pazes com o nosso passado, por exemplo. E até com o passado dos outros também, né? Então, independente da situação que vocês estejam passando aí, cada um de nós aqui tem suas situações, né? Eu tenho as minhas também, pessoais, cada um tem. Eu sei que esse abraço aí abraça todos e tudo. E que a gente pode confiar nesse abraço. É o abraço mais confiante de todos, mais seguro de todos. É um porto seguro esse abraço aí. Então, a outra parte do exercício de hoje, eu queria que cada um de vocês pudesse pensar em alguém que esteja precisando desse abraço da expiação de Cristo. Do jeito que você está precisando, todo mundo precisa, né? Cada um de nós aqui precisa, né? Pense em alguém que esteja precisando desse abraço da expiação de Cristo. Talvez que esteja pensando que o seu caso não tem solução, que a sua vida não é tão incrível assim, né? Ou que você não é tão incrível assim, né? Ou que a pessoa não tem sentido que tem saída. Talvez estava naquele buraco que a Brenda mencionou aqui, achando que a luz de Cristo não pode chegar, né? Então pense em alguém que está nessa situação, tá? Dentro ou fora da igreja. Então eu gostaria que agora, em um minuto, a gente pudesse ir aí no nosso WhatsApp, né? E escreva para essa pessoa uma mensagem, ou manda uma escritura, ou manda essa gravura, faz o print dessa tela, talvez, né? Ou mande uma citação sobre isso, ou só um oi, tudo bem, estou aqui, conte comigo, Jesus Cristo nos cura, né? Queria que agora em um minuto a gente pudesse conduzir pelo menos uma pessoa
aos braços e ao abraço, né, de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá então, vamos dedicar agora mais um minutinho para a gente conectar alguém ao abraço da expiação de Cristo. Conectar alguém a Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá, um minuto para a gente fazer esse exercício aí. Eu vou fazer aqui também. Muito bom, obrigado por terem feito aí a atividade. Certamente isso vai ter um efeito muito maravilhoso, né? Saber que alguém aqui, alguém em algum local recebeu e vai receber o abraço de Cristo em sua própria vida, né? Isso é maravilhoso pensar nessa perspectiva, né? Muito bom. Enviou uma mensagem aqui para uma pessoa que perdeu recentemente um familiar, um pai, né? Está precisando muito desse abraço da expiação de Cristo, né? Muito bom. Bom, então, só lembrando disso, né? Novamente a imagem. E agora Isaías 40, versículo 11. É uma escritura que eu gosto muito, inclusive, né? Vou pedir, Helder Francisco, você consegue ler para nós essa escritura? Consigo, sim, você me ouve? Sim, estou te ouvindo muito bem. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço as que amamentam, guiará suavemente. É esse o convite de Cristo. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. E é isso. Inclusive, guiará suavemente. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma vida, um jeito. E Jesus Cristo, ele convida a todos. Venham como você é. E por causa da expiação de Cristo, com a ajuda de Cristo, nós podemos se arrepender e nos tornar uma pessoa melhor, mais parecido com Jesus Cristo, né? Ele nos aceita como nós somos. E depois podemos continuar no processo de nos tornar mais parecido com Jesus Cristo. Isso é maravilhoso pensar isso, né? Então, é importante a gente ter... Então, esse é o princípio fundamental, né? Não dá para a gente mencionar todos os tópicos, né? Mas acho que é importante a gente mencionar também
fazer uma relação entre a expiação e a queda. Então, aqui a gente não vai ler essa citação aqui, esse trecho, mas aqui menciona que para a gente entender a expiação, a gente também tem que entender a queda, né? E é importante a gente lembrar disso, né? Então, agora tem no capítulo 2 do livro, no capítulo 4, né, do livro do Elder Callister, ele fala um pouco sobre a queda, né? Acho importante a gente mencionar também, porque entender a queda amplia nossa visão sobre a expiação também. Quem gostaria de ler essa citação sobre a queda? Eu posso. Por favor, quem falou eu posso aí que eu não vi? Aline. Aline, muito bom. Por favor, Aline. Uhum. Duas das consequências da queda foram negativas, sendo elas a morte física e a morte espiritual. Mas também havia duas boas. As duas condições anteriormente negativas do jardim se tornaram positivas. Adão e Eva passaram a ser abençoados com o conhecimento do bem e do mal, e de modo apropriado, porque haviam comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso permitiu que eles se tornassem como deuses, discernindo o bem do mal. Satanás havia contado uma meia-verdade: certamente não morrerás. Essa era a mentira. Mas no dia em que no dia em que no dia em que dele comeres se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e do mal. A última parte da promessa de Satanás era verdadeira, ao menos no final. Eles se tornariam como Deus em seu entendimento do bem e do mal. A inocência foi substituída pelo conhecimento, e a alegria em potencial se tornou realidade. Uma condição negativa se tornou uma gloriosa condição positiva no plano eterno. Muito bom, obrigado pela leitura, hein? Maravilhoso ter essa nossa visão ampliada sobre a queda de Adão, né? E a gente lê isso lá em 2 Nef 2:25, né? E no livro, no capítulo 4, o Elder Callister fala muito sobre isso, né? E a escritura é: Adão caiu para que os homens existissem, né? E os homens existem para que tenham alegria, né? Então, cumpriu esse propósito, né? E no livro, claro, que ele fala exatamente, né, de que a queda não foi um acidente, né? Tudo com a ciência do Senhor, né? Tudo aprovado pelo Senhor, não foi um acaso, né? E que nós não precisamos carregar esse pecado original que eles chamam, né? E a expiação corrigiu isso, né? E então no livro a gente entende um pouco mais sobre a queda nessa direção de que não foi um acidente, né? Tudo que a obra de Deus não se frustra, né? Não foi um segundo plano, né? Esse era o plano, né? O plano era esse, o plano de felicidade, né? Passa pela queda, né? Não dá para a gente aprofundar muito aqui, mas no livro vocês podem estudar um pouco com mais atenção em relação a isso. E aí ele faz a relação da expiação, que a expiação corrija a queda, né? Então é importante a gente lembrar disso também, dos aspectos negativos foram corrigidos, né? Isso é maravilhoso compreender isso também, né? Não sei se vou pedir alguém para ler, se não puder ler, não tem problema, tá? Vou pedir a Carla. Carla, você consegue ler para nós? Nem todo mundo pode Posso? ler nesse horário. Por favor, Carla. Licença. De modo que os pontos negativos da queda, a saber, a morte física e espiritual, poderiam ser corrigidas, consertadas e reconciliadas no plano eterno. De que valor teria uma posteridade ou conhecimento das coisas divinas se os homens e as mulheres permanecessem na sepultura, separados da presença de seu Deus? Não havia solução sem um Redentor, alguém que expiaria, redimiria, reconciliaria e consertaria essas condições negativas. Lei declara isso de modo simples e sucinto. E o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens. Segundo Nef 2:26. Lei compreendia que a queda não era irremediável, pois declarou: o caminho está preparado desde a queda do homem e a salvação é gratuita. Muito bom. Obrigado, Carla, pela leitura, tá? Muito obrigado mesmo.
Bom, é importante a gente lembrar disso também, acho que isso também amplia a nossa visão, né? O Elder Calice, para ampliar nossa visão em relação a como que a expiação corrige a queda, né? Vence todas as coisas, ele cita aqui o presidente Bruce R. McConkie, que fala sobre isso, né? Vou pedir aqui outra pessoa para ler para nós. Pedir a Laira, que bom te ver aqui, Laira. Você consegue ler para nós, Laira? Consigo sim, presidente. Está conseguindo me ouvir? Sim, estamos ouvindo muito bem. De algum modo incompreensível para nós, o Getsemane, a cruz e o sepulcro vazio se unem num grandioso e eterno drama, no curso do qual Jesus aboliu a morte e do qual provém a imortalidade para todos e a vida eterna para os justos. Que maravilhoso isso, né? Então, por isso que no Adacara você menciona, né, que a doutrina da expiação é a doutrina mais importante que a gente precisa compreender, porque os outros pontos do Evangelho são apêndice, né? Então, tudo precisa ser conectado com Cristo, né? Todas as coisas. E tudo é conectado com Cristo, né? Os sacramentos, os templos, né? Tudo que se faz na igreja, tudo que se faz uma aula, o instituto, o seminário, está tudo conectado com Cristo, né? Tudo tem que ter uma conexão com Cristo. E é isso, né? Por causa de Cristo, nós podemos vencer todas as coisas, né? E não tem como, assim, ninguém ser excluído, né? A expiação, ela abraça todas as pessoas, né? Todas as pessoas. E não há ninguém a quem esse poder não se aplica, né? Seja alguém que está se esforçando para guardar os mandamentos, ou seja um pecador, né? Acho que é importante a gente lembrar disso também, né? E essa citação aqui ajuda. Ian, você consegue ler para nós, Ian? Bom te ver aqui, meu amigo. Tá me escutando, presidente? Consigo? Estamos te ouvindo muito bem. Beleza. Não há nada que alguém possa fazer para rejeitar esse poder de salvação da expiação. Isso será concedido a cada homem a despeito de si mesmo, conforme comentou Joseph F. Smith. Não há ninguém a quem esse poder não se aplica, seja santo ou pecador. Essas bênçãos estão garantidas, na verdade, elas são obrigatórias a todos os homens. Assim, todos os homens são salvos da morte física e da primeira morte espiritual. Muito bom, interessante isso, né? Então, todos os homens já ganham gratuitamente, né? Isso, né? Então, salvos da morte física e da primeira morte espiritual, que seria a queda de Adão, né? O pecado original que eles chamam, né? E mediante arrependimento, nós podemos ser salvos da segunda morte espiritual, né? Que é os pecados, né? Esse afastamento de Deus por causa do pecado. Então, enfim, todas as mortes, o sepulcro foi vencido por causa da expiação de Jesus Cristo. E é maravilhoso saber disso, né? Então, é nesse sentido. Eu vi que a Brenda levantou a mão, por favor, Brenda. É só para ler um questionamento que estava lá Por no chat favor, da por Marina, favor. né? A Mariana, desculpa. Ela falou: Boa noite, irmão. A aula é gravada? Se sim, como posso adquirir o link para assistir? Eu esqueci que a aula era hoje. Ah, sim, obrigado, obrigado. Sim, nós estamos gravando para quem depois quiser fazer a recuperação da aula, né? E o Matheus vai enviar para você. Só você pedir para o Matheus que ele envia, tá bom? Obrigado. Para Mas eu facilitar, também, mas eu também gostaria de fazer um por comentário, né? favor. Ouvindo vocês todos falar. E eu acho que eu comentei isso na outra aula, né? Mas é uma coisa que eu não consigo. Eu penso muito e eu não consigo compreender, né? Que como as pessoas elas não têm a dimensão do poder que tem que tem a expiação, né? Então, se você está doente, a expiação ela pode te curar. Se você está triste, a expiação ela pode te ajudar. Se você tem diversos problemas, se você não se sente bom o suficiente, sabe? Se você não acredita em Deus, a expiação ela pode te ajudar, sabe? Eu acredito que a expiação ela é a chave central, sabe?
É, não lembro quem estava falando, né, sobre, sobre tudo que Jesus sentiu. E tem um vídeo na Biblioteca do Evangelho que eu usei muito ele na missão, porque falava que por causa de Jesus Cristo, nós podemos todas as coisas, né? Por causa dele. Eu acho que esse vídeo sempre passa no final do ano, né, no Natal, que por causa dele, de Jesus Cristo, nós podemos todas as coisas. Então, se a gente tem isso enraizado, mesmo que a nossa fé seja um pouco fraca, mesmo que a gente não tenha um testemunho muito forte, mesmo que a gente não tenha tanta frequência na leitura das escrituras, ir para a igreja, tudo é possível por causa dele, sabe? Por causa só um ato que foi a expiação. Então, eu não consigo compreender porque como as pessoas não conseguem ver a dimensão desse poder, sabe? De que por causa de Jesus Cristo e por causa da expiação, nós perdemos todas, literalmente todas as coisas. Eu brincava com as minhas colegas de missão e falava bem assim, todas as coisas, você pode, se você crer, você pode todas as coisas, né? Falava todos os dias assim, era meio que o meu bordão com elas e elas até riam de mim, né? Falava, e eu falava, se você tem fé, você pode todas as coisas. E é isso, sabe? Com certeza. Todos nós temos visto isso, né? Com Cristo podemos todas as coisas. Com certeza, né? Perfeito, muito bom. Bom, então, assim, tem a ver. Então, vou aproveitar que a Brenda falou isso. Vou pedir agora a Sara. Sara, você consegue ler para nós? Porque tem tudo a ver com o que a Brenda acabou de falar agora. Você pode ler para nós, Sara? Sim, eu posso. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo muito bem. Tá bom. Nesse sentido, a expiação de Jesus Cristo não apenas nos salva dos efeitos da queda, mas além disso, nos investe com esses poderes necessários para salvar-nos de todas as fraquezas, de toda ignorância e de todos os obstáculos que podem impedir ou atrapalhar de alguma forma o nosso progresso. Essa é a salvação final. Nas Escrituras é chamada de exaltação. Esse é o objetivo principal da expiação. Olha que maravilhoso. Olha só. Então, a queda, a expiação, não nos salva apenas dos efeitos da queda, mas nos investe com esses poderes necessários. Tem a ver com o que a Brenda mencionou. Poder necessário para nos salvar de todas as fraquezas que nós temos. Fraqueza, quando fala fraqueza, a gente está falando de quê, né? Um mau hábito, uma falha no caráter, algumas situações do nosso corpo físico, mental, emocional, da ignorância, todos os obstáculos que podem impedir ou atrapalhar o nosso progresso. Não é maravilhoso saber disso? Talvez alguém aqui nessa aula, né, pode estar agora lutando contra uma fraqueza espiritual, emocional ou física. Então, a expiação investe você de poder para nos salvar dessas fraquezas, ou para fazer com que essa fraqueza se torne um ponto forte no futuro, de alguma maneira. Né? Olha que maravilhoso. Ou da ignorância, ou qualquer obstáculo que atualmente tem impedido ou atrapalhado o seu discipulado. Então, eu escolhi essa citação para a gente terminar a aula. Né? Eu não sei se alguém, olhando para essa citação, quer fazer um comentário, de repente um trecho que gostou muito, tem alguma parte dessa citação que tocou você de maneira especial? Alguém quer fazer algum comentário? A gente vai terminar com essa citação hoje, tá? Eu gosto bastante quando o Elder Callister ele fala também sobre esses poderes necessários para salvar-nos de todas as fraquezas e todas as coisas que vêm na sequência. Eu lembro bastante de um discurso que ele fala sobre tornar-nos homens e mulheres de graça.
E nesse discurso ele dá um exemplo de uma adolescente, um jovem na faculdade, e ele fala que ela acreditava que a graça, através da expiação de Cristo, ela só começava a agir quando ela fazia o que era certo, ou que ela só começava a agir quando ela dava todos os passos e gastava toda a energia dela sozinha. Quando, na realidade, a partir do momento em que a gente toma a decisão de fazer o que é certo, ou a partir do momento em que a gente é inspirado pelo desejo de fazer o que é certo, a gente já está sendo orientado pela graça e pela expiação do Salvador Jesus Cristo. Então, qualquer desejo ou qualquer vontade que seja mínima, ou qualquer coisa que tenha que seja boa no nosso coração, que seja mínima, que pode parecer que seja mínima, ela é inspirada e ela é direcionada pela expiação do Salvador Jesus Cristo. Então, isso me enche de esperança, de que por mais que, no geral, a gente, por causa da queda, tenha esses efeitos ruins, através da expiação de Jesus Cristo, a gente pode conquistar essa salvação, a gente pode conquistar essa oportunidade de ser exaltados e de viver como Ele é. Muito obrigado, Iago. Obrigado por ter trago isso. Importante que você mencionou aqui, né? Gostei muito disso, né? Essa referência é maravilhosa, esse discurso, né? Essa história ilustra bem, eu acho que resumiu bem, né? A aula de hoje, né? É isso, né? É todo o processo, é o poder capacitador, é a força para realizar todas as coisas, né? E tem uma adicional a mais que a gente, Nelson, nos ensinado, né? Os convênios que fazemos no templo, né? E o templo é repleto da expiação de Cristo, as ordenanças do templo, a investidura, investido do poder do alto, investido do poder para realizar todas as coisas com Cristo, né? Então, maravilhoso a gente lembrar disso. Então, é essa ovelhinha, né? Nós somos aqui sendo convidadas a vir a Cristo, vir a Ele, ser aperfeiçoada nele, por causa dele. Nós podemos realizar todas as coisas, né? Com a ajuda dele, né? E como o Iago bem lembrou, nós não precisamos esperar dar muitos passos ou fazer muitas coisas para a expiação de Cristo ter efeito em nossas vidas. A expiação tem efeito a todo momento em nossas vidas, mesmo nos passos mínimos que a gente dá, né? Mesmo que esteja se arrastando na direção do Salvador, né? O seu poder, a sua influência pode atingir e vai atingir cada coração, cada pessoa, cada situação específica, né? E eu sei disso, eu sei que Cristo, ele vive, ele nos ama, e eu tenho certeza que não há desafio, não há obstáculo, não há doença física, emocional ou espiritual, não há mágoa, ou não há nenhum problema, ou não há um buraco tão escuro, ou uma doença tão difícil, emocional ou física ou espiritual, que esteja fora do alcance do abraço da expiação de Cristo, ou do poder de cura de Jesus Cristo, né? Ele pode nos curar de todas as coisas. E eu sei que isso é real e verdadeiro. Ele tem curado, ele tem nos curado. Eu conheço a cura de alguns aqui, inclusive, né? Alguns já prestaram testemunho, já aqui na aula do Instituto, ou pessoalmente, né? Eu já presenciei isso, né? A cura na vida de meus amigos, meus familiares, na minha própria vida. E a expiação, ela nos cura, nos ajuda. Então, eu quero deixar essa aula, meu testemunho com vocês, e meu agradecimento a todos vocês pela participação aqui, por cada comentário, pela disposição de estar aqui aprendendo um pouco mais sobre a expiação de Cristo, tá bom? Então, desde já eu convido vocês a colocarem o nome de vocês aí nos comentários, e se é a primeira aula, o telefone de vocês, para que eu possa adicionar vocês, e reforçar aqui, convidar vocês para a próxima semana, a próxima aula do Instituto, tá bom? Deixe esse testemunho, essa aula, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bom, obrigado pela participação de todos vocês. Vou pedir aqui alguém para fazer a oração de abertura. O Jarol fez a primeira, agora eu preciso de uma
de uma moça. Quem gostaria de fazer uma voluntária para oferecer a última oração? Eu posso, presidente. Por favor, Kimberly. Muito bom. Obrigado. Pai Celestial, nós somos gratos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu hoje. Nós somos gratos por essa aula maravilhosa que nos ajuda a ter uma compreensão maior sobre a expiação do nosso Salvador. Somos gratos, Senhor, pelo seu evangelho maravilhoso, pela sua misericórdia. Nós te agradecemos pelo seu amor e por termos a oportunidade de nos arrependermos diariamente para um dia voltarmos à sua presença. Que o Senhor possa nos abençoar com uma excelente noite de descanso, que o Senhor possa nos proteger, nos abençoar no decorrer dessa semana, que o Senhor possa nos ajudar a sermos sensíveis ao sussurro do Espírito, que Ele nos oriente e nos guie para os seus caminhos. Essa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, muito obrigado. Ah, eu também tenho uma boa notícia para dar para vocês, né? O chamado do meu filho chegou e vai abrir domingo. Você imagina a ansiedade, né? Obrigado, Gente, hein, pela... Parabéns pelo filhão. Legal, né? Domingo, depois da conferência, abertura. Vai dar tudo certo, presidente. Ele vai para um lugar sensacional. Com Goiânia. certeza. Ó, perfeito, minha missão. Ele vai para Goiânia. Argentina. Resistência. Ó, cada um escolheu a melhor missão aqui, né? A que fez, né? Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Boa Boa noite, noite. presidente. Até Obrigado, mais. boa noite. Obrigado. Até mais.